Olá, este é a Voz do Mercado, mais um podcast da Novo Meio, empresa que edita o jornal Novo Varejo e produz os conteúdos das plataformas de comunicação e relacionamento Aftermarket Automotivo. Vamos conversar agora com Elias Mufarrege, coordenador do Grupo de Manutenção Automotiva e conselheiro do Sindipeças para o mercado de reposição. Elias, bem-vindo ao nosso podcast. Eu gostaria de saber como é que vai a situação da indústria hoje. Eu sei que você tem participado de muitas reuniões virtuais para discutir alternativas aí para o setor. O que há de novo hoje na indústria, Elias? Cláudio, muito obrigado pela oportunidade, mas eu diria a você que é muito difícil resumir em poucos minutos o que aconteceu na indústria, o que está acontecendo e quais são as perspectivas em poucos minutos. Mas eu vou tentar resumir os pontos mais importantes, que é o que interessa. Na realidade, eu estou dando uma visão mais ampla aí sobre o espectro do mercado de reposição. Então, no contato que nós tivemos com diversas empresas através de pesquisa, né, para avaliar exatamente qual é a posição que as empresas têm hoje em relação ao mercado de reposição, considerando dois fatores importantes: a produção de peças e, principalmente, a questão do atendimento ao mercado, né? São pontos importantes que demonstram como é a evolução praticamente da economia nesse nosso ramo de negócios, né? Então, na reposição, a situação que ocorre é que a maioria das empresas, ou vamos dizer assim, a maioria das empresas que foram por nós entrevistadas, que são associados ao Sindipeças, demonstram que há uma tendência no setor de autopeças para uma queda de vendas de aproximadamente 50% em relação ao que estava programado ou ao que estava dentro dos objetivos. E o que ocorre é o seguinte: a própria empresa tem se adaptado a essas condições exatamente porque a demanda de autopeças ela caiu na mesma proporção em que, na realidade, o próprio mercado andou. Por quê? Porque nós tivemos, na parte de pesados, uma avaliação de que o mercado andou bem. Ele andou dentro de uma proporção de quase 70% dos objetivos. E nos veículos leves, aproximadamente 40% dos objetivos. É lógico que nós estamos considerando que os caminhões, obviamente, eles estão circulando normalmente. Está havendo abastecimento em todas as áreas do país e os caminhões estão circulando. Então, obviamente, necessitando de manutenção, necessitando de peças, necessitando fundamentalmente que estejam em condições de rodar. Ora, os veículos leves, eles sofreram com a própria questão da quarentena, porque muitos proprietários, muitos usuários e principalmente os profissionais dos veículos, como táxis, os sistemas de atendimento via aplicativo, tipo Uber, tipo 99 e etc., eles ficaram um período muito grande parados. E dessa forma, evidentemente, não rodando, eles não careciam de ter manutenção. A nossa perspectiva é de que nos próximos meses, considerando as informações que nós recebemos dos nossos associados, estaria na ordem de 50% da demanda normal. Essa é a posição nesse momento. Aí, acompanhado de uma informação muito importante. Há, na realidade, problemas de liquidez. Quando eu digo liquidez, é a liquidez do aplicador em relação ao varejista, é a liquidez do varejista em relação ao distribuidor
é a liquidez do distribuidor em relação ao fabricante. Há, na realidade, um grande acordo em que esses setores do mercado, nesse momento, estão chegando a determinados acordos que coincidem com prorrogação de título, além de prorrogação de título também a concessão de alguns prazos excepcionais para o pagamento dos seus débitos. Então, o que ocorre? Dentro de uma fotografia de hoje, a condição do mercado de reposição, na sua grande maioria, é uma situação difícil, porque há uma queda acentuada no movimento, mas de uma acomodação com relação ao que é mais importante, que é exatamente o grande seio da comercialização ou da reposição, que é os próprios setores estarem fazendo acordo para se acertarem com relação à questão da liquidez. Esses acordos, eles têm ocorrido de uma forma individual, ou seja, caso a caso, ou existe uma iniciativa real do mercado tentando unir e padronizar essas negociações? Absolutamente individual. São as próprias relações comerciais, a fidelização, a própria tradição da empresa e o que eu chamo, na realidade, a experiência de vida entre ambos, que é o comprador e o vendedor, e vice-versa, que estão culminando com esses acordos. Com certeza um dos atributos aí que acabou ajudando o mercado de reposição foi o fato das oficinas terem sido autorizadas a funcionar desde o princípio do período de isolamento. Mas existe uma dependência muito grande das indústrias de autopeças, dos sistemistas, com relação às montadoras. E a Anfávia anunciou recentemente uma queda de 99% na produção de veículos no Brasil, que é o índice mais baixo de produção desde o início da série histórica de acompanhamento, isso em 1957. E certamente essa queda na produção de carros, de veículos em geral, afeta muito a indústria de autopeças, que depende do fornecimento para essas linhas de montagem. Considerando isso, em que ritmo está a produção de autopeças no Brasil nesse mês de maio, considerando que muitas indústrias também estavam em férias coletivas, até por conta dessa distância da montadora dos números que a gente poderia esperar nessa época do ano? Eu não posso adiantar nenhum número para você, porque as empresas que estão voltando de uma forma não uniforme. Há em alguns setores que já voltaram, começaram a praticar praticamente quase 100% da produção, outros 20%, outros uma percentagem menor. Então, há praticamente as mais variadas ações. As indústrias estão voltando dentro da proporção de demanda que o mercado está exigindo. E isso, na realidade, é muito difícil de mensurar com apenas 10 dias no mês de maio, né? Então, essa informação nós praticamente só vamos ter na última quinzena de maio, né? Existe aí praticamente um consenso de que o mercado não será o mesmo depois dessa crise. Você mesmo citou aí em acomodação, adaptação, é normal dos gestores irem se adaptando aos obstáculos, né? Na sua visão, se é que você concorda com essa afirmação, como será esse novo mercado pós o período de isolamento social? Você está fazendo uma pergunta que é quase a bala de prata, né? É muito difícil fazer essa previsão. Eu acho que as adaptações elas têm que ocorrer de uma forma geral, quase que diariamente, né? Essa mensuração é quase diária. Eu vou citar alguns exemplos de encaminhamento do mercado e de como as coisas estão acontecendo. Eu cito um exemplo claro, porque ele dá uma amplitude do que está acontecendo mundialmente. Na última segunda-feira eu recebi a informação de que a tradicional feira de Frankfurt se realiza desde praticamente
após a Segunda Guerra Mundial, um ano sim, um ano não, em Frankfurt, ela foi cancelada esse ano. Então, a feira de Frankfurt, ela foi transferida para daqui a um ano, 2021. E as feiras que nós temos aqui programadas dentro do Brasil também vão sofrer, porque há uma feira que está programada para o Paraná, que provavelmente vai se realizar ou não vai se realizar. Há uma feira que está programada para o estado do Ceará, em Fortaleza, em que também temos dúvidas sobre se ela acontece ou não acontece. Tudo isso leva exatamente a uma resposta à sua pergunta. O momento é de grande instabilidade, não se sabe, na realidade, como vai caminhar o mercado, e as empresas agora elas terão que fazer adaptações quase que semanais do seu curso, do seu planejamento, para o seu investimento e principalmente na forma de atender os clientes. Para encerrar, Elias, com base em tudo isso que você está vendo e também com a sua experiência no mercado automotivo, que é uma experiência longa, certamente atravessando outras crises, ainda que não nessa proporção, porque essa crise é inédita, mas qual seria, com base em toda essa experiência, a sua mensagem para os empresários, gestores e colaboradores do aftermarket automotivo? A questão do aftermarket no Brasil, ele tem um fator que é extremamente importante. A questão é que nós, na realidade, poderemos, de uma forma ou de outra, adiar as vendas. Nós podemos, de uma forma ou de outra, prorrogar o próprio atendimento ao mercado, mas ele ocorrerá fatalmente. Porque o crescimento da frota, ele é, de uma forma ou de outra, é o fator que vai pressionar esse mercado da manutenção. E no momento que você mesmo me diz sobre a questão de queda de venda de veículos novos, isso nos leva a analisar como deverá ser feita a manutenção dos carros atuais. É óbvio que se não se vende veículos novos, veículos atuais terão que sofrer uma manutenção e continuarão sofrendo. Então, o mercado de reposição pode ter esse grande solavanco, pode ter essa grande queda nesse momento, mas ele vai normalmente voltar a atingir os níveis anteriores. Isso é uma resposta muito importante para nós que estamos nesse ramo. E eu acredito que, de uma forma ou de outra, quem passar por essa fase terá uma sobrevivência bastante auspiciosa daqui para frente. Conversamos com Elias Mufarrege, coordenador do Grupo de Manutenção Automotiva e conselheiro do Sindipeças para o mercado de reposição. Eu sou Cláudio Milan, profissional do jornalismo da Novo Meio, e você ouviu o podcast A Voz do Mercado, a sua mensagem na sua própria voz para todo o mercado. Ouça também os podcasts da Novo Meio, Mercado Agora, Pensando Bem, Alguma Pergunta e Novo Hoje.